Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e neste vídeo eu vou continuar com a correção dos exercícios que estão disponíveis no site da Prefeitura, na plataforma da Prefeitura de Matão, ok? Então vamos lá, exercício 9. Escreva cada número abaixo como potência de base 10. Vamos lá, 1000. Como é que a gente escreve 1000 como uma potência de base 10? É só a gente contar quantos zeros tem. Como ele é um número maior do que 1, é só a gente contar quantos zeros ele tem. Ele tem 3 zeros, então aqui vai ficar 10 ao cubo. 0,01. Como é que eu escrevo ele como uma potência de base 10? Neste caso, como ele é um número menor do que 1, é só eu contar quantas casas tem depois da vírgula. Então, aqui a gente tem 2 casas depois da vírgula. Como ele é um número menor do que 1, então vai ser negativo, certo? Então, vai ser 10 elevado a menos 2. Aqui, 1 sobre 10.000. Quanto é 10.000? 10.000 não é 10 elevado a 1, 2, 3, 4? Positivo? E isso daqui não é a mesma coisa que 10 a menos 4? Por quê? Porque quando eu tenho uma potência com expoente negativo, eu inverto o número e o expoente fica positivo, não é a mesma coisa? Então, o resultado é 10 elevado a menos 4. Aqui, quantos zeros a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso daqui é 10 elevado a 7. Aqui, vai ser expoente positivo ou negativo? Vai ser negativo, porque aqui a gente tem um número menor do que 1. Então, vai ser negativo. E qual é o valor aqui? O valor daqui é quantas casas tem depois da vírgula. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 10 elevado a menos 5. Aqui, é só contar quantos zeros a gente tem. É positivo, porque é um número maior que 1. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui é 10 elevado a 11. No item G, como que eu escrevo 1 como potência de base 10? A gente escreve como 10 elevado a 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, ok? E neste daqui a gente tem um produto, né? Então, vamos ver como a gente escreve cada fator como uma potência de base 10. 1000 a gente escreve como 10 elevado ao cubo, vezes 10.000 a gente escreve como 10 elevado à quarta, certo? E quanto vale isso daqui, 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta, escrito numa potência de 10? Ora, a gente tem um produto de potências de mesma base, de base 10. Como é que a gente faz isso? A gente conserva a base e soma os expoentes. 3 com 4, 7. Certinho? Então, vamos agora para o próximo exercício, exercício 10. Determine o valor de cada expressão. Item A. 10 à quinta vezes 0,01. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que pegar aqui o 0,01 e andar 5 casas para a direita, porque o expoente é positivo. Quando o expoente é positivo do 10, a gente anda com as casas para a direita, certo? Porque isso vai se transformar em um número maior do que esse que eu já tinha andando para a direita, certo? E é o que acontece aqui. Então, vamos lá. Eu tenho este número aqui, a vírgula está aqui, eu tenho que andar 5 casas para a direita. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. E a vírgula vai ter que ficar aqui. Que número é este aqui? É o número 1000, certinho? Aqui, 10 elevado a menos 3 vezes 0,1. Então, eu tenho 0,1 e eu vou andar para a esquerda desta vez. Por quê? Porque o expoente é negativo. Quantas casas?
Eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, aqui, a vírgula está aqui. Eu vou andar uma casa, 2, 3. E a vírgula vai ter que ficar aqui. Então, que número é este? Este é o número 0,0001. No item C. No item C, a gente tem aqui 10 à quarta mais 10 a menos 2, certo? Então, 10 elevado à quarta é 1, né? A gente coloca 1 e conta quantos zeros tem no expoente. Então, é 1, 2, 3, 4. 10 elevado à quarta é 10.000. Mais, quanto é 10 elevado a menos 2? Lembra, a gente colocava o número 1 e andava para a esquerda 2 casas. Então, a vírgula estava aqui, vai andar uma casa, 2 casas, certo? Então, 10 elevado a menos 2 é o mesmo que 0,01. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10.000,01. E aqui no item D, a gente tem 1 sobre 1.000. Quanto é 1 sobre 1.000? 1 sobre 1.000 não é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo? Mas, quanto que é 10 ao quadrado? É 100. Quanto que é 1 sobre 10 ao cubo? Não é 10 a menos 3? Mais 100. Quanto que é 10 a menos 3? Eu coloco 1 aqui e ando 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula fica aqui, eu ando 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, isso é 0,001 mais 100. Então, o resultado desta expressão é 100,001. Certinho, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu continuo com a correção destes exercícios.